Agora nós vamos compartilhar a palavra de Deus, que está registrada no primeiro livro do Velho Testamento, Gênesis, capítulo 4, 3 a 8. Quem não estiver com a Bíblia, por favor, a tela está exibindo o texto. Farei a leitura, Gênesis 4, 3 a 8. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Versículo 3 agora. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Irmãos, o ritual de oferecer sacrifícios a Deus no Velho Testamento era uma forma de fortalecer e melhorar relacionamento com Deus, ou restaurá-lo quando esse relacionamento estava quebrado ou deteriorado. Era uma forma de o pecador se apresentar a Deus e se aproximar dele, que corresponderia ao culto de adoração a Deus que nós prestamos na era do Novo Testamento. Nós vimos aqui no texto que Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelhas. Ambos ofereceram sacrifícios a Deus. Porém, o sacrifício de Abel, a oferta dele foi aceita, enquanto a oferta do Caim foi rejeitada. O que Caim ofereceu a Deus? Frutos da terra, provavelmente são grãos ou cereais, quem sabe uva, maçã e assim por diante. E Abel ofereceu animal. Agora a pergunta que vem à nossa mente é a seguinte: por que a oferta de Abel foi aceita, enquanto a oferta do Caim foi rejeitada? Por que isso aconteceu? Será que nosso Deus é carnívoro, só aceita picanha, fraldinha? Mas se Caim também tivesse oferecido um animal, Deus teria aceito a oferta dele? Então, vamos tentar entender o que realmente passou aqui. Irmão, certamente você já recebeu presente de alguém, no dia do seu aniversário, por exemplo. Quando a gente recebe presente de alguém, a gente fica contente, alegre. Mas eu percebo que nem sempre isso acontece. Eu confesso que tem ocasiões em que eu tinha recebido presente e ao invés de me alegrar, me contentar, eu me senti um pouco ignorado, até ofendido pela pessoa que me deu o presente. Em que ocasiões isso aconteceu? Quando eu percebi que o presente que eu recebi era dado assim, sem devido preparo, sem capricho, sem carinho, sem amor. Um presente entregue assim, sem embalagem, num saco plástico de supermercado. Puxa vida. Ou quando eu percebo que o presente que eu recebi não tem nenhuma utilidade, não serve para nada. Pior ainda, quando eu percebo que a pessoa que me deu o presente não levou em consideração o meu gosto, a minha necessidade, a minha preferência. Deu presente a gosto dele. Irmãos, mais ou menos isso que aconteceu no tempo de profeta Malaquias. O povo de Israel dava ofertas a Deus exatamente dessa maneira, sem sinceridade no coração, sem boa vontade, sem capricho, sem carinho. E veja qual foi a reação de Deus quando o povo de Deus entregava sacrifícios dessa maneira. Dizia
Que canseira. O povo dizia, puxa, que cansado, esse negócio de preparar sacrifício. E riam dela com desprezo, até zombavam. Para que serve tudo isso? Aí diz o Senhor dos Exércitos, quando vocês trazem animais roubados, aleijados, doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Era esta a reação de Deus. Deveria eu aceitar esse tipo de ofertas que vocês colocam diante do meu altar, sem preparo, sem capricho, sem coração, sem carinho? Dizem as pessoas, dia de hoje, poxa, nós acabamos de oferecer um culto a Deus. Porém, Deus responde, não recebi nenhum culto. Deveria eu aceitar esse culto oferecido sem coração, sem capricho, sem boa vontade? Irmãos, há ética a considerar, mesmo quando nós trocamos presentes. Há ética a ser obedecida entre pessoas na hora de dar e receber presentes. Imagina então quando se trata de oferta dedicada a Deus. Acha que Deus aceitará uma oferta dada sem coração, sem vontade? Acha que Deus aceitará um culto onde você chega atrasado, toda hora fica bocejando, sem devido preparo no coração, dado de qualquer jeito? Como há pessoas que, mesmo tendo dado presente, levam desprezo por parte de quem recebeu, há cristãos que, mesmo tendo oferecido culto a Deus, levam bronca e recebem repreensão por parte de Deus. É o caso de Caim. Ele ofereceu um sacrifício a Deus, porém levou um baita não de Deus. Então, qual foi o erro do Caim? Será que ele foi infeliz na escolha de ofertas? Creio que não. Sabe por quê? Porque a história que nós acabamos de ler está narrada no capítulo 4 do livro de Gênesis. Se você for olhar nos primeiros 3 capítulos, não há instrução sobre o tipo de oferta que Deus exigia. Não há passagem, Deus dizendo, por exemplo, só me tragam como oferta animais, ovelhas, cabritos. Não há nenhuma passagem. A instrução sobre o tipo de oferta só foi dada por Deus na época do livro de Levítico, portanto, após o Êxodo, após ter saído do Egito. Incluíam nessa lista não somente animais, mas também aves, cereais, farinha, sal, óleo, vinho e até bebidas alcoólicas mais fortes. Deus aceitava tanto animais como vegetais, como ofertas agradáveis. Em outras palavras, Deus não aceitou a oferta do Caim, porque essa oferta era grão, cereal, ou uva, ou maçã. O problema não residia no tipo de oferta, mas sim no coração de quem oferecia o sacrifício. Como posso afirmar isso com tanta certeza? Porque o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. O que não foi aceito por Deus não era apenas a oferta do Caim, mas o Caim, a pessoa propriamente dita. Significa que Deus aceitou o coração de Abel primeiro, por isso ele aceitou também a oferta que ele lhe trouxe. Da mesma maneira, Deus não aceitou o coração do Caim, por isso ele também não aceitou a oferta que ele tinha trazido diante do seu altar. Em outras palavras, Deus vê primeiro o coração. A atitude da pessoa que ofereceu culto a Ele. E não no tipo de oferta, na sua quantidade ou na qualidade. Então, vem a seguinte pergunta: por que Deus aceitou o coração do Abel e rejeitou o coração do Caim?
Com que tipo de atitude Caim ofereceu o sacrifício a Deus que tanto desagradou o coração dele? Vejamos então versículo 5, versículo que já foi visto, né? Ok. Quando passa o próximo, por favor, se você conseguir, aí, aqui não vai. Pode passar o próximo? Versículo 5 diz o seguinte: mas não aceitou Caim a sua oferta, por isso Caim se enfureceu, e o seu rosto se transtornou. Muito bem, gente. Quando Deus rejeitou a sua oferta, Caim, em vez de ficar furioso e com seu rosto alterado e transtornado, ele devia se curvar ainda mais diante de Deus, com humildade, pedir perdão pelo seu erro, ou perguntar a Deus: Senhor, onde é que eu errei? O que eu poderia fazer para corrigir meu erro? Mas não foi nada disso que o Caim fez. Ele ficou zangado. Em coreano ele ficou pidiossó. Ou poderia imediatamente procurar seu irmão Abel e talvez perguntar para ele: ô irmão, ensina-me como preparar a oferta a Deus para agradar a Deus, para que a minha oferta também seja aceita, assim como sua foi. Mas não foi isso que o Caim fez. O que o Caim fez? Vamos para o campo. Ele convidou Abel para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Irmãos, Deus aceita o culto de um pecador humilde, que se aproxima dele com coração sincero. Caim se alterou e ficou furioso porque Deus lhe rejeitou. Essa imediata reação dele foi um sinal claro, transparente, de sua atitude insolente, atitude desrespeitosa e até mal criada. Ele valorizou muito mais seu ego, seu humor, seu orgulho, seu sentimento, do que o sentimento de Deus. Isso me faz lembrar duas passagens no livro de Atos. Vocês se lembram quando o apóstolo Pedro, ele pregou o sermão à multidão, né? Dizendo que a multidão, né, tinha crucificado o Messias Jesus? Quando ele acabou de pregar o sermão, qual foi a reação da multidão? Então veja qual foi a reação. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos seus outros apóstolos: irmãos, que faremos? Que faremos? Com outras palavras, puxa, nós pisamos na bola, né? Erramos feio. E agora, que faremos para corrigir o nosso erro? Eles chegaram a perguntar ao Pedro e aos demais apóstolos. Era isso que Caim também deveria ter feito, mas ele não fez. Então o que ele fez? Vamos nos lembrar de uma outra passagem no livro de Atos, quando o diácono Estevão pregou praticamente o mesmo sermão que o apóstolo Pedro pregou. Para quem? Para a multidão? Não, para os líderes religiosos que estavam sentados no sinédrio. Vejamos qual foi a reação deles. Ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Exatamente era essa reação que Caim tinha demonstrado quando sua oferta foi rejeitada. Irmãos, nós estamos oferecendo esse culto a Deus coletivamente. Eu sei que uns vão sair desse templo após o término do culto, né, tocados pela graça do Senhor. Vão deixar o local exaltando o nome de Deus, agradecendo pelo perdão dos seus pecados. Mas também sei que há outros que sairão daqui indignados, comentando o sermão do pastor, porque a palavra não foi do seu agrado, que feriu seu ego, machucou seu orgulho, ou reclamando do som que estava não sei o quê, do louvor e etc, etc.
Eu percebo que geralmente os que chegam atrasados aos cultos, não ocasionalmente, mas habitualmente, chegando atrasados, que mais reclamam. Não estou questionando se atrasou 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Estou questionando a sua fé, a sua dedicação, a sua fidelidade para com o Senhor Jesus Cristo. Ô pastor, como você pode dizer uma coisa dessa? Como assim Deus não aceita meu culto? Irmãos, infelizmente é isso que a Bíblia fala. Por que Deus recebeu o culto de Abel e não recebeu o culto de Caim? Vocês têm resposta? Então vamos procurar na Bíblia. Eu já trouxe para vocês aqui. Hebreus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Eis a diferença. Fé. Isso significa, irmão, que tanto Caim quanto Abel ofereceram ofereceram um sacrifício a Deus. Tanto você quanto eu estamos oferecendo esse culto a Deus. Só que o culto de um foi aceito, enquanto o culto do outro não foi aceito, foi rejeitado. Isso é amedrontador, é assustador saber que mesmo que estejamos dedicando o mesmo culto a Deus, o culto de um irmão é aceito, enquanto o seu culto foi rejeitado. E o fator que determinou aceitação e rejeitação dos cultos foi exatamente a fé. Abel ofereceu sacrifício pela fé, enquanto Caim ofereceu sacrifício sem fé. Você e eu estamos oferecendo culto a Deus. Estamos no mesmo espaço, no mesmo horário, participando do mesmo culto de adoração a Deus. Porém, não pense, irmão, que por estar sentado no meio da multidão, no meio da congregação, no meio de um culto coletivo, Deus irá aceitar nosso culto por atacado, ou aceitar seu culto individual por tabela. Eu, pastor, com o coração de um pai, espero que nosso culto coletivo seja agradável a Deus e que seu culto individual seja aceito por Deus. E para que seu culto individual seja aceito por Deus, você terá que fazer o mesmo que o Abel fez, oferecer o culto pela fé. Agora, o que significa oferecer um sacrifício pela fé? O que significa oferecer um culto pela fé? Mais uma vez, a própria Bíblia nos dá a resposta. Eu convido você à próxima passagem. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Oferecer um culto pela fé significa você prestar culto de adoração a Deus em espírito e em verdade. Irmãos, eu tenho 2 aparelhos de rádio em minhas mãos. 2 aparelhos de rádio conseguem se comunicar somente quando os 2 estiverem sintonizados na mesma frequência. Se Deus é Espírito, somente por meio de Espírito que você poderá se comunicar com Ele. Essa é a lógica. Se Deus é verdade, somente pela verdade que você poderá se aproximar dEle e se comunicar com Ele. Espírito e verdade são os 2 únicos canais, veículos pelos quais você e eu podemos nos aproximar de Deus. Em simples palavras, cultuar a nosso Deus em espírito significa você estar cheio do Espírito Santo. É você seguir
a orientação do Santo Espírito. É seu coração, agora, neste momento, está cheio de alegria, humildade, paz. Se ao contrário, você está aqui para prestar esse culto de adoração a Deus, mas seu coração estiver cheio de rancor, ódio, irritabilidade, desprezo, ego orgulhoso, eu diria que você não está oferecendo um culto em espírito, mas sim um culto em carne. Esse tipo de culto não será aceito por Deus, não é minha palavra, é a palavra de Deus. Então, o que significa oferecer um sacrifício, um culto em verdade? Novamente, a Bíblia nos dá a resposta. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A não ser por meio de Jesus, que é a verdade, nenhum de nós podemos nos aproximar de Deus. Eu tenho dito no começo do sermão que tanto o sacrifício do Velho Testamento quanto o culto de adoração do Novo Testamento são formas de o pecador se apresentar diante de Deus, de aproximar de Deus. Agora, sem Jesus, alguns podem até ter certa aparência de santidade, de moralidade, realizar rituais em templos suntuosos, magníficos, porém, se não há Jesus no seu coração, a verdade, esse tipo de culto não será aceito por Deus. Portanto, por meio da história de Caim e Abel, hoje nós verificamos que nem todo culto é aceito por Deus, por mais religioso e elegante que ele possa aparentar. A forma sem conteúdo. É como se fosse uma caixa de presente, sem presente dentro. O culto de Abel foi aceito, porém o de Caim foi rejeitado. Mesmo que ambos tenham sido cultos dedicados ao mesmo Deus. Tudo vai depender da sua fé. Se o culto que você está dedicando a Deus neste momento é em espírito e em verdade, ou é um culto em carne e falsidade. Deus vê primeiro o coração da pessoa do que a oferta que ele traz para o altar. Não é que você, irmão, deixou de cultuar a Deus. Eu sei que você sempre esteve presente na casa de Deus, sempre participando dos cultos dominicais. Caim também nunca deixou de cultuar a Deus. Ele também ofereceu sacrifício a Deus, porém, o culto dele não foi aceito. A rejeição da oferta do Caim era o sinal de que o relacionamento dele para com Deus estava com problema. Se seu relacionamento com Deus não está indo bem, antes de pensar em oferecer qualquer tipo de culto ou sacrifício, é de suma importância que você restaure primeiro um bom relacionamento com Deus. Irmão, nós sabemos que Caim matou seu irmão Abel por inveja. Mas ele teve inveja. Por quê? Por que ele teve essa inveja? Porque seu relacionamento com Deus não estava indo bem. Eu diria que a inveja e a matança foram consequências da deterioração de seu relacionamento com Deus. Portanto, o caso de Caim é uma forma condensada, resumida, para mostrar que quando o relacionamento com Deus não vai bem, o seu culto e o seu relacionamento com seus semelhantes sofrem danos imediatos. Porque ele não estava se relacionando com bem, o que ele fez? Ele matou. Irmão, portanto eu faço essa apelação a vocês. Procure restaurar o mais rápido possível seu relacionamento com Deus. Você precisa ir bem com Ele. Senão seu culto
não será aceito e, consequentemente, você acabará cometendo pecados. Portanto, a questão não é primariamente a inveja, é relacionamento com Deus tem em primeiro lugar. Por isso eu digo para você, recupere o mais rápido possível seu relacionamento com Deus. Deixe esses hábitos pecaminosos de uma vez por todas. Volte a ler a Bíblia, volte a fazer QT, devocional. Comece a vir à igreja pontualmente. Dedicar, antes de mais nada, seu coração. Embora sujo, cheio de pecados, se você vier humildemente, com humildade diante de Deus, e entregar os pecados, Ele está pronto para perdoá-lo. E assim você e seu culto serão aceitos. E nós podemos evitar essas consequências desagradáveis. Curve a sua cabeça, irmão. Eu sei que muitos de vocês chegam atrasados aos cultos dominicais. Como pastor, eu cansei de falar. Já são adultos, não são crianças. Mas você acha que realmente Deus aceitará esse tipo de culto? Que você venha aos cultos como se estivesse fazendo algum favor para o pastor, sei lá, por alguém. É por você, pelo seu bem, que Deus quer que você venha, que venha visitar a casa de Deus, mas pontualmente, se puder, uns 15, sei lá, uns 10 minutos antes, para entregar seu coração, irmão. Eu gostaria que você, como meu filho, restaurasse logo esse relacionamento que tem sido meio frouxo. Vamos apertar, vamos estreitar o relacionamento para com Deus. Por isso eu peço neste momento que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, e o acompanhamento do Santo Espírito estejam com os bebês que foram batizados, com seus pais, e com o nosso irmão Renan, que está recuperando sua saúde, e com todo o povo de Deus que está reunido e unido neste santuário sagrado, agora e para sempre. Amém.